Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sabatina do Estadão Eleições 2020. Eu sou Vera Magalhães, sou editora do BR Político, colunista do Estadão. Tenho o prazer de mediar mais essa sabatina juntamente com os meus colegas, os repórteres Marcelo Godoy e Matheus Lara. Estamos hoje recebendo o candidato Arthur Duval, mais conhecido como Mãe Falei. Ele que é deputado estadual, antes disso era youtuber, empreendedor, e agora tenta a sua primeira candidatura majoritária pelo Patriota. Deputado, bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa sabatina. Obrigado a vocês pela honra. Bom, vou explicar mais ou menos a dinâmica para quem ainda não assistiu nenhuma das nossas sabatinas. A gente vai receber aqui 11 candidatos a prefeito, já foram realizadas algumas sabatinas, elas se estendem até o dia 4 de novembro. A sabatina tem duração de 1 hora para todos os candidatos, além das perguntas nossas, de jornalistas do Estadão, a gente vai ter 3 perguntas de especialistas em políticas públicas para o candidato. Arthur, vou começar perguntando por um fato que é muito associado à sua personalidade e à sua carreira, que é o fato de você ser brigão. Inclusive, no debate da Band, eu fiz um tweet brincalhão sobre isso, eu vi que seus apoiadores não gostaram muito. Mas, em seguida, o Kim Kataguiri, deputado federal, também do MBL, como você, postou ali que você vai brigar pela cidade, brigar pelo paulistano, então isso é um atributo que também aparece como uma marca aí da sua campanha. Queria entender, você acha que isso ajuda uma candidatura a prefeito? Você acha que o cidadão, que o eleitor espera que o prefeito seja mais briguento, seja mais com um perfil mais assertivo, é isso? Olha, eu acho que, na verdade, diferente, né, de um youtuber, de um militante político, ou até de um deputado, o prefeito, quando você está no poder executivo, você tem de resolver o problema, né? Quando você é um deputado, você dá luz a ele, você joga um holofote naqueles problemas. Quando você está no executivo, o problema é seu. Você pode não ter sido o causador daquele problema, mas o problema é seu e você tem de resolvê-lo. Portanto, a minha postura enquanto prefeito, ela vai ser sim, de brigar por tudo aquilo que eu acredito, que é o que eu venho fazendo nos últimos 6 anos na internet, né? Mas mais ainda de resolver esses problemas. Eu quero lembrar que a minha experiência vem da iniciativa privada, justamente de onde você tem de resolver problema. Não adianta você passar por outro ou contar para todo mundo que você está com problema. Você tem que resolver, né? Então, a minha experiência vem da iniciativa privada, como muitos já sabem, né? Tenho 8 CNPJs, nenhum deles com dívidas trabalhistas ou dívidas fiscais, portanto, eu acredito que essa capacidade de gestão se sobrepõe, inclusive, a essa fama de briguento que eu tenho nas redes. Certo, vamos agora com a pergunta do Marcelo Godoy. Godoy, por favor. Oi, eu queria, antes de mais nada, boa tarde, deputado. Uma pergunta que eu tenho para fazer para o candidato é justamente, tem a ver um pouco com isso que ele acabou de falar sobre CNPJ, etc. Quando o senhor sai da iniciativa privada e vai para a política, o senhor tem que seguir determinadas regras, entre essas regras, né, aquelas da Justiça Eleitoral, que determinam que o candidato apresente uma declaração de bens logo que registra a sua candidatura, né? E em 2019, o senhor deu uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo, no qual o senhor dizia que o seu patrimônio na época estava em torno de R$500 mil, o senhor estimava isso. O senhor falava que o senhor tinha começado trabalhando com o seu pai em 2015, com um estacionamento de 700 vagas em Guarulhos, o Aeropac, e que depois disso o senhor tinha investido um posto de gasolina, uma empresa de construção civil, uma empresa de sucata e uma transportadora. Mas na declaração de bens que o senhor apresentou para a Justiça Eleitoral, eu só consegui encontrar ali, o senhor me desculpa, o senhor me corrija se eu estiver errado, as cotas do posto de gasolina e de mais alguns imóveis. Tem uma outra empresa lá que o senhor tem cotas de R$1.000, se não me engano. Né? Eu queria saber, eu queria que o senhor pudesse esclarecer para os eleitores do senhor essa discordância entre aquilo que o senhor disse na entrevista ao Estado de São Paulo em 2019 e aquilo que foi apresentado na declaração de renda do senhor para a Justiça Eleitoral.
Sim, na verdade está tendo um problema de ordem, né? Eu estudei engenharia química, trabalhei com sucata de aço, né? Dentro da empresa de sucata de aço, abri uma transportadora que durou exatamente 13 anos e depois ela foi fechada, me deu lucro, me deu patrimônio. Depois eu fui empreender em posto de gasolina, depois em construtor e depois em estacionamento. Estacionamento foi um dos últimos, né? Em 2014, quando a Dilma ganhou, eu fiquei muito decepcionado, eu fiquei triste demais, eu realmente eu cheguei a chorar, literalmente chorar. E eu decidi ir embora do Brasil. Eu falei, ó, eu tô fora, eu não vou ficar num país onde eu vou ter que aturar mais 4 anos de um governo como o governo do PT. E eu vendi tudo. Eu vendi absolutamente tudo. O único negócio que eu não consegui vender, na verdade ainda, foi o posto de gasolina, mas eu vendi todos eles, eu me capitalizei, comprei meu apartamento, etc. E aí, em 2015, foi justamente quando teve um turning point, que eu decidi, falei, olha, as pessoas estão começando a falar mais de política, né? As pessoas estão realmente falando impeachment, falando, pô, que, de fato, alguma coisa está acontecendo. E eu resolvi abrir meu canal no YouTube. E aí eu abri meu canal no YouTube, e aí a história, acho que todos já sabem aqui, o canal cresceu, disputou a eleição, etc. Portanto, não há nenhuma contradição entre a minha declaração de renda e, de fato, como minha vida é. Mesmo porque a gente tem que lembrar que uma das pegadinhas que tem em declaração de bens é justamente quando você tem um CNPJ, e esse CNPJ tem um valor de mercado ou algum patrimônio dentro desse CNPJ, e quando isso é contabilizado para a pessoa física, você fica ali com o valor das cotas de acordo com o valor que você abriu a empresa. Então, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu tenho R$1 milhão. Aí eu abro uma empresa e invisto R$1 milhão nessa empresa. E essa empresa tem uma cota social, sei lá, de R$1.000. Teoricamente, eu perdi ali quase R$1 milhão, sobrou só 1.000 ali na minha declaração. Então, essas diferenças entre patrimônio dentro do CNPJ e patrimônio dentro da pessoa física são completamente legais e, enfim, estão todas declaradas. Matheus Lara, por favor, sua pergunta. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Vera, Marcelo, a todos que nos acompanham. Candidato, um dos principais temas do início da sua campanha tem sido a Cracolândia. Em muitos momentos você disse que vai acabar com a Cracolândia, né, desafiando inclusive quem duvidasse a printar sua promessa nas redes sociais. Só que o seu plano de governo ele não é tão enfático quanto o seu discurso. No plano você diz, abre aspas, eu não tenho a pretensão de resolver o problema, mas há uma série de medidas que podem ser tomadas a fim de reduzi-lo ou combatê-lo. No que o eleitor deve acreditar? No seu discurso enfático ou no seu compromisso documentado entregue à Justiça Eleitoral? Sim. Obrigado pela pergunta. Na verdade, o plano de governo, como todos sabem, ele muitas vezes é usado como uma lista de desejos, né? Se você pegar, por exemplo, os planos de governo do PSDB, você vê ali, basicamente, vamos melhorar a vida do cidadão, né? E quando você pega, por exemplo, os planos de governo do PT, são longas teses que normalmente não se cumprem nem metade do que ali estão escritos. Portanto, meu plano diretor é um plano ele é objetivo no que tem que ser e ele deixa as possibilidades abertas para tudo aquilo que a gente consegue fazer agora. Qual que é a grande chance que a gente tem agora em 2021? E é por isso que eu digo que o meu combate à Cracolândia não é de promessa, não é de boca para fora, não é algo raso. Nós temos, de fato, a chance histórica de redefinir a nossa cidade urbanisticamente, né? A Cracolândia não é uma questão apenas de assistencialismo ou de porrada da polícia lá, não é isso. A Cracolândia em São Paulo, ela está intrinsecamente ligada a erros urbanísticos que nós vemos cometendo desde os anos 50 aqui em São Paulo. Então, nós temos a chance agora em 2021 de refazer um plano diretor, né, que vai dar mais vida para o centro, vai trazer a iniciativa privada, a gente pode fazer a revisão de alguns tombamentos, inclusive das regiões mais centrais de São Paulo, e aí sim a aplicação de outras medidas mais marginais, como por exemplo descentralização de equipamento social e uso da inteligência da polícia municipal, né, a GCM, que eu pretendo transformar em polícia municipal, para identificação dos traficantes e resolução do problema. Portanto, eu acredito realmente que deste debate profundo, de uma revisitação do nosso plano urbanístico, com um plano diretor mais liberal, a gente consiga naturalmente acabar com Cracolândia em São Paulo, principalmente as Cracolândias centralizadas aqui da nossa cidade. Eu vou, então, colocar a pergunta do Henrique Apolinário, advogado da Conectas, que tem a ver com a questão da Cracolândia, mas aborda mais pelo lado pessoal, lado social do assunto. Por favor, pessoal, solta a pergunta aí. Olá, eu sou Henrique Apolinário, advogado da Conectas Direitos Humanos. Minha pergunta é para o candidato Arthur Duval. Candidato, toda eleição os paulistanos têm que ouvir soluções mágicas para acabar com o suposto problema da Cracolândia, sempre levando a dor e sofrimento
e gastos milionários com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Sabendo que o uso problemático de drogas é um problema de saúde pública, como o senhor vai construir políticas públicas que tratem as pessoas ali como indivíduos, muitas vezes vulneráveis? Obrigado pela pergunta. Na verdade, existe ali uma confusão, né? Quando você se considera um liberal, quando você não é a favor de políticas assistencialistas do jeito que estão sendo feitas, muitas vezes as pessoas lhe confundem com aqueles que propõem soluções rasas, de mais bala de borracha para agir com truculência contra pessoas em situação de vulnerabilidade. E, na verdade, o que eu planejo é algo muito mais profundo. O que acontece? Eu, de fato, tenho um plano diretor muito mais liberal, né, que traz as pessoas... Vamos contextualizar assim. Pessoal, o que está acontecendo em São Paulo? Vamos lá. Em São Paulo, desde os anos 50, principalmente nos anos 70, nós fizemos planos diretores que acabaram com o potencial construtivo dos terrenos aqui. Então, quem mora nas regiões centrais, e quando eu falo regiões centrais, não estou falando de Praça da Sé só não, estou falando de Cambuci, Vila Prudente, Tatuapé, Vila Mariana, todas essas regiões que têm ali prestação de serviço, e de fato melhores condições, até físicas, de saneamento básico, e muito mais de condições sociais, de saúde, segurança, cultura, educação, etc., você, a partir da limitação do potencial construtivo de São Paulo, você diminuiu ali o número de pessoas na região central de São Paulo. Isso é um absurdo. Nós somos a única metrópole do mundo cujas regiões centrais perdem população. Nos últimos 20 anos, todos os bairros bons de São Paulo perderam população, enquanto as periferias de São Paulo estão cada vez mais densas e mais cheias de pessoas. Portanto, nós estamos fabricando pessoas em situação de vulnerabilidade. A minha proposta aqui é fazer uma visita ao nosso planejamento urbanístico, rediscuti-lo, deixar o plano diretor mais liberal para novas construções e, a partir daí, trazendo as pessoas para as regiões centrais, a gente vai fazer justamente as políticas públicas marginais, que aí eu digo para você que são descentralização do equipamento social. O equipamento social não deve estar no centro de São Paulo, ponto final. Isso não é uma questão elitista de falar, eu sou rico e não quero ver pobre na rua, não é isso não. É de fato você entender que essas pessoas não vêm dali, essas pessoas vêm dos bairros que estão nas regiões mais periféricas. Portanto, quando você pega uma pessoa em situação de vulnerabilidade, joga ela no centro de São Paulo, com centenas de outras pessoas ali, sendo utilizadas como escudo por traficante de drogas, você está desumanizando essa pessoa. Você levar o equipamento social para as periferias, você não sai na capa da Veja São Paulo, não, ali como o padre Júlio Lancelotti saiu, só que você de fato atende onde a demanda está. Segundo ponto, flexibilização das regras de equipamentos sociais. Nós temos hoje regras muito rígidas para que as pessoas em situação de rua adentrem esse equipamento. Terceiro ponto, oferta do equipamento social completo. Nós temos de ter o equipamento social pronto para atender o núcleo familiar e não segregá-lo, que é como a gente faz hoje. Muitas vezes, até o cachorro ali que acompanha aquele morador de rua tem que ir para um lugar diferente do que o morador. Então, você cria muitas dificuldades para que você consiga trazer essas pessoas para dentro do equipamento social, que aí sim você consegue tratá-lo como um ser humano e não fazer como muitas ONGs fazem, que é dar uma sopa e um cobertor e o cara vai morrer de frio ali na praça. Portanto, a minha proposta ela é muito mais completa do que bala de borracha para GCM dar tiro nas pessoas. Só para encerrar esse assunto, Arthur, você citou o padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho para essas populações mais vulneráveis. Recentemente houve um episódio em que o padre disse ter sofrido ameaças nas redes sociais depois de um entrevero com você, de alguma discussão ali entre você e o MBL, disse ter sofrido um assédio virtual grande por parte dos seus seguidores, dos seguidores do MBL. Desde a criação do movimento, esse tipo de crispação nas redes é comum. Como é que o MBL está hoje em relação a isso? Como vocês veem essa atitude mais combativa, muitas vezes realmente de bullying virtual que o MBL fez no início, depois fez uma autocrítica no início do governo Bolsonaro, mas às vezes parece ter uma certa recaída? Vera, você me permite... Só uma pergunta. Eu estou ouvindo um zumbido aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo também. Eu até pedi para mutar quando alguém não estiver perguntando. Tá bom. Eu acho que não Obrigado. eu não estou ouvindo agora. Vera, eu poderia só completar Claro. um fato só na questão do padre Júlio, completando a pergunta sua, mas também é uma segunda pergunta, Arthur, para a gente encerrar realmente esse tema. O padre Júlio recebeu um telefonema do Papa Francisco,
que lhe deu apoio depois justamente de ter sido atacado pelo senhor, né? O senhor disse que o padre Júlio era um farsante, e o Papa Francisco telefonou para ele e disse: eu estou do seu lado, você é um cristão, e você está levando a mensagem da igreja a essas pessoas. O que o senhor achou dessa atitude do Papa Francisco, dando todo o apoio da Igreja Católica ao padre Júlio? Tá bom, então eu vou começar respondendo a Vera, dizendo que eu não falo para o MBL, eu falo para o Arthur Doval, né, e de fato, eu pessoalmente não acho que é fazer bullying você discordar de uma pessoa e falar tudo aquilo que você pensa. Agora sim, nós em nenhum momento da minha vida, né, não só da minha vida pública, da minha vida, eu nunca incentivei violência contra ninguém. Agora é muito engraçado que o Júlio Lancelotti venha se dizer ameaçado agora, né, é porque agora estão me ameaçando, sendo que tem diversos relatos dele na internet dizendo que está sendo ameaçado, inclusive um de janeiro desse ano, né? Tem um relato de janeiro desse ano, antes sequer de eu ter citado ele em qualquer lugar, onde ele fala ali que foi ameaçado, etc, etc. Agora sim, eu discordo sim completamente da postura, tá, do Júlio Lancelotti, que infelizmente se esconde atrás de uma instituição respeitada, que é a Igreja Católica, e muitos dos membros, inclusive o Papa, não sabem o que acontece de fato com pessoas desse tipo, que se escondem atrás dessa instituição para fazer o que fazem, né? Eu quero lembrar aqui que a Igreja Católica, muito antes de ter Ministério da Saúde aqui no Brasil, nos anos 50, ou sequer de ter o SUS, né, a partir da Constituição Cidadã de 88, quem fazia a acolhida das pessoas eram justamente as Santas Casas, né? Então, eu acho muito feio que uma pessoa se esconda atrás dessa instituição para fazer o que faz. Eu quero deixar claro aqui o resultado. Nos últimos 20 anos, o que tem acontecido com a população de rua em São Paulo? Né, só aumentou, né? Eu não concordo com o Papa quando ele diz ali que o Júlio Lancelotti faz um bom trabalho, assim como eu não concordo com o Papa quando ele se encontra com o Lula no Vaticano e tece elogios à gestão do PT, né? Eu não acho que artistas do Leblon que apoiam o Júlio Lancelotti saibam a realidade aqui de São Paulo quando estão a 400 quilômetros daqui e não sabem o que é você morar na rua Helvétia, que você sai na rua e você não consegue simplesmente sair com o celular na mão, que você é roubado instantaneamente. Portanto, é muito fácil, né, como eu falei, você ser capa de revista e você pagar de bom samaritano, quando você tem ali ONGs repletas de dinheiro público, fazendo um trabalho centralizado, que simplesmente o resultado é catastrófico, né? Eu acho que a gente tem que fazer o que o resto do mundo fez, que é a descentralização dos equipamentos sociais. Você vai ter menos popstar, você vai ter menos padres Júlios Lancelottis saindo em capa de revista, mas de fato o trabalho vai ser bem feito e a população de rua vai diminuir, que é o que de fato tem que fazer. Agora eu quero lembrar só uma última coisa também, tá? Que é muito forte quando você fala de alguém e você coloca o nome padre antes, né? Eu quero lembrar que nenhuma discordância minha com o Júlio Lancelotti diz respeito aos padres no geral. Eu quero lembrar que o Júlio Lancelotti foi quem se encontrou ali várias vezes com o Lula também, com o Guilherme Boulos, com o MTST, com o MST. Então, para mim, de fato, é uma pessoa se escondendo atrás de uma instituição respeitada para fazer militância política. Matheus, por favor. Arthur, você comentou que se define como liberal, né? E no debate da Band até falou que não podia esperar nada do Estado, costuma falar sempre em valorizar a iniciativa privada, mas o Brasil vive uma pandemia que afetou principalmente os que mais precisam, né? E que mostrou que, se não fosse a atuação do Estado, desde o debate sobre auxílio emergencial, com o SUS na linha de frente, a tragédia poderia ter sido e poderia continuar sendo ainda maior. Chegando ao governo da maior cidade do país, o Estado, da forma como você o entende, seria suficiente para garantir esse tipo de assistência a quem mais precisa? Isso é muito importante de deixar claro, porque assim, quando a gente se define como um liberal, isso não significa ser um liber bobo, né, como a gente chama, é só tirar o Estado que tudo se resolve. Não é assim que eu acredito que as coisas devem funcionar. Agora, de fato, eu não acho que quando você depende de prefeitura, você está bem amparado, né, eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo agora sabe que todas as vezes que você dependeu da prefeitura, você se ferrou, tá, e não tem outra palavra mais fraca para usar. Quando você depende de prefeitura, você está ferrado. Agora sim, as saídas que nós encontramos, né, durante essa crise, você pode ter visto, você pode perceber, sempre vem da iniciativa privada. Quando a gente vê o aumento ali, por exemplo, de entregadores de comida, não foi o Estado que inventou um aplicativo e que saiu entregando comida para as pessoas ao domicílio, né? Quando você vê ali o Uber, por exemplo, né? Não foi o Estado que criou um aplicativo de transporte individual, muito pelo contrário, o prefeito Bruno Covas, inclusive, que muitas vezes é evitado ali, são evitadas críticas, eu não sei porquê, mas de fato, ele sim é que se atrapalhou todo. Ele travou, por exemplo, as principais ruas de São Paulo no meio de uma pandemia. Eu tenho um paciente,
Eu tenho um candidato na minha chapa que é paciente de diálise, inclusive é meu xará, ele chama Arthur. Ele falou, cara, eu tinha que fazer diálise todos os dias e teve dia que eu não consegui fazer diálise, porque eu fiquei travado no trânsito. Aí o prefeito diz, não, foi mal, pessoal, vou voltar atrás. Vou aqui aplicar uma multa dia sim, dia não. E criou um rodízio dia sim, dia não. E assim, esse é o papel do Estado? Não, desculpa. O papel do Estado, a meu ver, é deixar as pessoas livres para trabalharem. Eu tenho certeza que São Paulo é a locomotiva do Brasil, não é porque tem bons prefeitos e bons vereadores com a caneta na mão dizendo para as pessoas o que fazer, não. São Paulo é a locomotiva do Brasil porque tem pessoas que, quando livres, trabalham, empreendem, geram emprego e renda. Portanto, eu acho que sim, o papel tem o seu Estado, mas deve ser diminuído. Então, por que você quer ser prefeito e por que você quis ser deputado se você tem uma visão tão deletéria, assim, do que o poder público pode fazer para melhorar a vida do cidadão? Você acha que só pode piorar? Por que você não continuou na iniciativa privada que você acha que é tão mais virtuosa? Vera, essa pergunta, na verdade, ela é bem, assim, do básico, né? Se eu tô vendo que algo tá errado, eu vou fugir daquilo? Não, de forma alguma. Eu, como liberal, acreditando na diminuição da máquina pública, isso não me impede de participar, muito pelo contrário, isso tem que me dar mais força para eu entrar lá e mostrar que é capaz de se fazer, mesmo quando você tem toda a tentação de ter chegado lá. Eu, por exemplo, como deputado, poderia agora contradizer todo o meu discurso e aproveitar de todas as benesses que eu tenho, e, por outro lado, eu abro, e na verdade eu abro mão de tudo isso, eu abro mão de carro oficial, não uso 1 centavo de verba de gabinete, estou fazendo toda a minha campanha para a Prefeitura de São Paulo sem usar 1 centavo de dinheiro público, sou o único candidato que não pega dinheiro de imposto para fazer santinho e aparecer bonitão na tela da TV dos outros. Portanto, eu acho que quando um liberal entra no poder público, ele dá o exemplo e faz acontecer, é o que eu estou fazendo agora. Não, mas o que você está dizendo é que a prefeitura é um entrave na vida das pessoas, e não que os maus prefeitos ou os maus administradores são um entrave na vida da pessoa. Então, a minha pergunta, ela pode parecer bem básica, mas ela parte de um princípio que é conceitual. Se você não acredita na capacidade desse poder público de fazer a diferença na vida da pessoa, é por isso que eu estou perguntando por que você está lá. E não se você acha que dá para fazer, se você acha que dá para fazer diferente, é uma outra coisa do que você está dizendo. Sim, né? Então tem uma diferença de conceito aqui. Quando eu digo que a prefeitura só atrapalha, não estou dizendo que ela não faz a diferença na vida das pessoas, muito pelo contrário, eu falo que ela faz de maneira negativa. Portanto, eu acho que ela deve fazer menos diferença na vida das pessoas, justamente deixando as pessoas mais livres, é isso. Arthur, só posso pedir um exemplo concreto em relação a esse Estado menor? Partindo de um ponto do seu plano de governo. Lá você defende menos investimento público em cultura. Fala em fomento mínimo, muito menor do que o atual para a cultura do município, por achar que justamente a iniciativa privada seria capaz de suprir essa demanda. Como que isso se daria na prática? Corte de programas, editais, e aproveito para perguntar como fomentar a cultura nas periferias, por exemplo, nesse formato. Entrega para a iniciativa privada e para resolver? Sim, obrigado pela pergunta. Eu estou com essa manhã de agradecer pergunta, né? Mas enfim, que realmente a pergunta é muito boa. De novo, você ser um liberal e acreditar na diminuição do Estado, não acredita, como eu falei, de ser um liberbobo, né? De falar, não, cultura não é importante, nada disso. Na verdade, o orçamento de cultura aqui em São Paulo, ele é extremamente reduzido, nós estamos falando ali de menos de meio bilhão de reais por ano, enquanto, por exemplo, a Câmara Municipal gasta mais de 0,7. Nós estamos praticamente falando o seguinte para o cidadão de São Paulo, olha, é mais importante gastar 2 vezes mais com a Câmara dos Vereadores do que com cultura para você. Agora, diferente das gestões que gostam de aparecer através do dinheiro de impostos, eu acredito que o orçamento de cultura ele deva ser pulverizado. O que a gente faz hoje, né? Você vê o prefeito Bruno Covas gastando 10 milhões de reais com arte na varanda no meio da pandemia, e a meu ver isso é mais uma obra populista para aparecer. Eu acho que de fato a gente tem 2 questões objetivas que dá para a gente aplicar na gestão municipal e que fariam toda a diferença. Isso em nenhum momento diz respeito à diminuição de orçamento, tá? A primeira delas é o seguinte, restringir ao máximo de 30% os projetos do mesmo CNPJ, ou seja, hoje o que acontece aqui em São Paulo é que todo projeto que vai ter algum tipo de financiamento público para a cultura, ele passa por um conselho. E muitas das vezes existe uma panelinha... Gente, tem um ruído. Muitas das vezes existe ali uma panelinha que suga todo esse dinheiro público e dá para um projeto só. Nós já tivemos anos aqui em São Paulo em que um projeto de cultura pegou mais de 80% de todo o orçamento para aquele ano. Isso é um completo absurdo. Portanto, a restrição... Você tem exemplo disso? Agora, para te dizer... exagerado, 80%. Não, mas não é. Se você pegar os projetos, por exemplo, da Companhia Paulista de Dança e Companhia Paulista de Teatro, já chegaram a consumir ali 80%. Mas aí não é um projeto, é uma empresa. Não, mas é um CNPJ, com vários é uma projetos. entidade.
Não, mas é uma entidade, né? A partir do momento que você delega para uma entidade distribuir, já não é a sociedade, por meio de seus representantes, distribuindo, mas sim uma entidade pegando todo aquele dinheiro e distribuindo do jeito que bem entender. E a gente sabe muito bem, eu não quero entrar nesse papo aqui ideológico, mas a gente sabe muito bem que a área da cultura é dominada ideologicamente por uma vertente que não permite que outras expressões culturais floresçam, né? Essa é uma das medidas. A segunda medida é justamente fazer com que a entidade que indica membros para essas comissões, né, que julgam se o projeto vai passar ou não possa apresentar projetos, né? Ou você apresenta o projeto, ou você apresenta membro para julgar o projeto dos outros. O que acontece aqui, por incrível que pareça, é que as mesmas pessoas que apresentam, as mesmas entidades que apresentam projetos, são as mesmas entidades que indicam os membros do conselho. Portanto, você tem uma anomalia aqui, né? Você tem um jogo de cartas marcadas dentro do orçamento que já é mínimo na cultura. Então, só para resumir minha conversa aqui, eu sou muito mais a favor de você pulverizar microfinanciamentos para arte na periferia todos os finais de semana, por exemplo, do que você aglutinar esse orçamento numa virada cultural que vai pôr o show de alguém famoso ali no Museu do Ipiranga, né, onde as pessoas mais ricas já têm acesso. Eu acho que, de fato, levar a cultura para as periferias é mais interessante. Você acabaria com a virada cultural, é isso? Não sei dizer agora, eu sinceramente tenho que analisar isso com mais calma, mas muito provavelmente a virada cultural não teria ali o tanto de dinheiro e o tanto de artistas caros que tem hoje, né? Eu não sou a favor, por exemplo, dá um exemplo de uma pessoa que me veio na cabeça aqui, eu não sou a favor da virada cultural, por exemplo, contratar a Anitta para fazer um show na Paulista, né? Deputado, Mas por quê? A pessoa que não pode pagar, desculpa, um show da Anitta, ela não pode achar legal assistir um show da Anitta? Qual é a mesuração que você está fazendo? É a Anitta enquanto baixa cultura, Anitta, qual é a... Não, eu não acho que seja papel da prefeitura gastar milhões de reais num cachê de um show da Anitta, que provavelmente vai ser feito numa área centralizada de São Paulo, onde as pessoas mais ricas têm acesso. Eu acho muito mais útil você fomentar, por exemplo, um projeto cultural de teatro de um bairro que faz um trabalho ali, fazendo das tripas coração para levar cultura todos os finais de semana para aquelas pessoas. Isso sim, de fato, é muito mais importante do que levar a Anitta de graça para as pessoas na Paulista. Deputado, o senhor está falando basicamente, no caso da cultura, de transparência nos gastos. O senhor está falando justamente que entidades não podem decidir gastos que vão ser feitos, recursos que vão ser depois aplicados em projetos dessas mesmas entidades. Pois bem, sobre transparência de gastos, o movimento ao qual o senhor participa, o MBL, é muito criticado por algumas pessoas, né, e levantam, entre elas o Ministério Público aqui de São Paulo. Eu estou me referindo ao caso do Carlos Augusto Moraes Afonso, Luciano Ayan, né, que foi preso, acusado de lavagem de dinheiro, né? O MBL já afirmou que ele não fazia parte do movimento, que, em suma, que ele não tem nenhuma relação com o MBL, mas a promotoria foi categórica em dizer que o Ayan conduzia ameaças a pessoas que questionavam as finanças do MBL, e que ele disseminava fake news, e que ele também havia criado ao menos 4 empresas de fachadas, né, com indícios de movimentação financeira incompatível perante o fisco federal, né? Afinal de contas, eu queria que o senhor explicasse aqui para os seus eleitores, né, qual é a verdadeira relação, que o senhor, pelo menos a versão do senhor, da ligação entre Luciano Ayan e MBL. O que o senhor tem a dizer? O senhor conheceu o Luciano Ayan, ele esteve com o senhor no começo do MBL, na formação do grupo. Vamos lá, na verdade é o seguinte, eu não participei da formação do MBL inicial, eu conheci os caras em 2016, de novo, eu tenho o meu próprio canal, eu tenho minhas próprias coisas, acontece que é o seguinte, do que eu sei do MBL, ele não criou absolutamente nada, ele era um amigo do movimento, que muitas vezes apareceu lá, sim. Agora sim, uma coisa curiosa, né, é que o MP não pediu a quebra de sigilo bancário do MBL, o MBL mesmo assim abriu, e ninguém falou mais nada, né? É engraçado porque saiu uma manchete dizendo que o MBL lavava 400 milhões de reais, né, através do YouTube, ficou uma coisa até meio Joyce Hasselman, sabe? 600 milhões de reais por uma capa da Veja, 400 milhões de reais lavados pelo MBL, e aí depois que o MBL abriu, sem nenhuma provocação do MP, de fato, de maneira voluntária, abriu não só as contas do movimento, mas de todos os dirigentes, etc., aí ninguém mais falou mais nada, mesmo porque não se achou mais nada. Portanto, transparência é o que a gente está fazendo, a gente está correndo atrás
a gente está indo antes, né, se antecipando a investigação e apresentando mais dados do que todos pedem. Então, sempre fica nessa história de ilação, e inclusive eu deixo aqui o desafio para qualquer um de vocês trazer ali algum aspecto objetivamente condenável ou fora da lei que o MBL tem feito. Já que a gente entrou no assunto corrupção, a gente tem uma pergunta do Roberto Liviano, do Instituto Não Aceito Corrupção. Por favor, solta a pergunta. Mesmo sendo a corrupção e a falta de transparência grande angústia do Brasil, no seu programa de gestão não se vê preocupação específica com isso. Apenas meia página dedicada à Controladoria Geral do município. Aliás, sobre esse tópico, qual a sua ideia sobre mandato para o Controlador Geral? Pensa nisso? E qual o motivo? Vamos lá, em primeiro lugar, eu acho que a coisa mais fisiológica que você pode dizer é vir aqui e falar: oi, tudo bem? Eu sou contra a corrupção. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar: pessoal, eu quero a paz mundial, né? O meu plano de governo, ele não foca em promessas fisiológicas, em nenhuma lista de desejos, ele de fato ataca objetivamente o que a gente vai fazer. O meu plano objetivo para combate à corrupção em São Paulo, em primeiro lugar, é a diminuição ali do número de funcionários indicados, não só isso, a revogação de leis inúteis aqui em São Paulo. Eu quero lembrar que o vereador Fernando Holliday conseguiu revogar mais de 100 leis, né? Isso ele sendo o vereador mais jovem da história de São Paulo. Você imagina o que um prefeito não pode fazer. E só para dar um exemplo aqui, quando eu falo de leis inúteis, eu estou falando, por exemplo, de uma lei que, por exemplo, dizia que você tinha que ter um tablado de madeira nos balcões dos bares. Né, são leis que basicamente ajudam o fiscal a ganhar uma propina quando ele chegar na tua empresa. Portanto, a revogação dessas leis é fundamental para acabar com isso. E eu cito bem objetivamente, a criação de uma agência independente, né, portanto, sem indicação política, independente dessas indicações, para que se investigue de maneira randômica e até sob denúncia também os agentes do Estado, né? Não é algo normal, de repente, uma pessoa virar um fiscal da prefeitura e ele ter uma evolução patrimonial fora ali dos padrões. Então, essa agência independente, que inclusive é uma proposta baseada nas ideias do Sérgio Moro lá atrás, estão isentas ali de cargos ou indicações políticas. Mas qual é a possibilidade prevista na Constituição, por exemplo, para uma agência como essa agir com poder de polícia ou de investigação? Isso não é papel do Ministério Público e da Polícia, deputado? Sim, mas muitas vezes, por exemplo, se você pegar a Guarda Civil Metropolitana, muitas vezes a inteligência da Guarda Civil Metropolitana, ela não consegue fazer um trabalho organizado porque não tem, de fato, pessoas dedicadas a esse trabalho tático, né, que podem, inclusive, levar denúncias ao Ministério Público. Não estou falando que a Prefeitura vai se tornar um estado policialesco, né, de maneira nenhuma, mas acho que o Ministério Público pode ter o seu trabalho ajudado, né, justamente por pessoas dedicadas especificamente a combaterem corrupção dentro do Estado. Deputado, mas a pergunta era sobre o mandato para o controlador do município. A Controladoria do município, por exemplo, teve um papel importante aqui em São Paulo, no caso do escândalo do Aref, por exemplo, que era o chefe da fiscalização, né, na época da administração Kassab, e depois também atuou durante a administração petista. Afinal, o senhor pretende fixar um mandato para o controlador do município, garantir independência para que ele possa apurar casos de corrupção? Sim, com certeza. Inclusive, eu quero lembrar que processo administrativo disciplinar não é somente função do Ministério Público, né? Portanto, podemos avaliar sim. Eu não coloquei isso no meu plano de governo, mas podemos avaliar sim. Hoje saiu uma reportagem no BR Político, em outros sites, a respeito da doação de R$25 mil do ex-secretário nacional de privatização, Salim Matar, para a sua candidatura. Você é um liberal, ele preside aí comanda um instituto de ideias liberais e saiu do governo um pouco desgostoso com a dificuldade de avançar com essa agenda. Está se criando uma outra frente liberal, tendo o MBL, esses egressos do guedismo e o próprio Paulo Guedes, talvez, com vista a 2022, está se costurando um cenário para isso? Com certeza, inclusive diferente do poder federal, né, uma das condições que o Hélio Beltrão me impôs
né? Ele me impôs na hora de se juntar comigo, foi justamente liberdade para atuar, sendo ele um supersecretário cujo secretário de governo está sob o guarda-chuva dele. Portanto, não vai ter esse negócio do liberal querer trabalhar e o chefe muitas vezes restringindo o trabalho técnico das secretarias destinadas à economia. Portanto, nesse quesito, mesmo porque eu também sou um liberal convicto, mas mesmo que não fosse, a nossa junção só se deu por conta dessa exigência deles. Vai, Matheus. Deputado, só uma coisa, desculpe, Vera, lógico. o senhor apoiou o presidente Jair Bolsonaro na última eleição, né? E depois de uma entrevista ao Estado de São Paulo, o senhor chamou, por exemplo, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, o senhor me desculpe repetir aqui, mas o senhor disse um monte de bosta, e disse que o pai é um péssimo presidente, né? Sim. Em um segundo turno aqui em São Paulo, o senhor pediria apoio dos Bolsonaros para a sua candidatura? De jeito nenhum, não pedi até hoje, nem na minha primeira eleição, nem em nenhuma eleição eu jamais vou ser o pupilo de alguém, né? Eu quero deixar claro que é muito feio e muito raso os candidatos que se apresentam como o homem disso, o indicado do tal, o indicado do tal, ou o anti-A, o anti-B, né? Que é o caso aqui do Celso Russomano, que a atuação dele, quando diz ali sobre o apoio do Bolsonaro, parece uma atuação de novela mexicana, né? Porque o Bolsonaro pegou nos meus braços e disse: Celso, cuide de São Paulo. Acho que nem ele acreditou nisso quando ele falou aquilo pro espelho, ensaiando aquela cena ridícula. E também não acho bonito o Márcio França ou o Guilherme Boulos, que se apresentam como anti alguma coisa, né? O Guilherme Boulos é basicamente o anti-Bolsonaro e o Márcio França o anti-Dória. Eu acho que é muito raso. Para a maior metrópole do país, você tem que apresentar propostas objetivas e ter ideias próprias. Portanto, eu quero deixar claro aqui que eu só apoiei o Bolsonaro no segundo turno, quando eu já estava eleito. Em nenhum outro momento pedi para ele passar a mão na minha cabeça, e se pedisse também ele não faria, porque ele tem ali os motivos dele para apoiar outras pessoas. Candidato, eu vou aproveitar esse gancho das frases fortes em relação aos filhos do presidente que o Marcelo Godoy comentou, para recuperar um tema que a gente começou a conversar. A Vera citou, inclusive, essa meia-culpa que o MBL fez em relação à forma como inflamou a polarização e o fla-flu político, e nas palavras, inclusive, de alguns líderes, tem culpa no cartório, né, em relação à situação política do país hoje. Você, Arthur Duval, concorda com esse posicionamento do MBL? E aí, aproveito para te perguntar como reverter essa cultura de um comportamento bélico nas redes sociais em relação à política que você ajudou a impulsionar com o seu canal. Obrigado pela pergunta. Desculpa, eu vou parar de agradecer a pergunta. Não, realmente é uma pergunta muito boa. De fato, eu não respondo por MBL, eu respondo por Arthur Duval. Inclusive, né, dos meus amigos do MBL, eu sou o que mais discorda dessa meia-culpa. Eu realmente não acho que em algum momento foi feito algo que não precisava ser feito. Eu quero lembrar que, por exemplo, a primeira manifestação que eles fizeram ali com 5 mil pessoas em defesa da liberdade de imprensa, quando o Grupo Abril foi vandalizado. E o que saiu na Folha de São Paulo? Cerca de 1.000 pedem intervenção militar. Portanto, para você chamar atenção, né, brigando contra um governo que na época usava sindicatos e todo o dinheiro público, inclusive para comprar blogs, né, a gente tem que lembrar, por exemplo, o caso emblemático do Dilma Bolada, que era um blog que falava mal da Dilma pra caramba, de repente ela comprou esse blog e o blog simplesmente virou a chave. Então você tem sim que muitas vezes ser belicoso na internet. Quem me conhece aqui pessoalmente e quem me acompanha sabe que eu não sou a favor nenhum... Perdão. Mas, deputado, desculpe, mas ser belicoso na internet significa falar, como o senhor já disse, que os ministros do STF são, desculpe mais uma vez, são palavras do senhor, são um bando de filho da puta comedor de lagosta, fecha aspas. O senhor acha que, o senhor reitera essas palavras que o senhor disse numa entrevista para o Estado no ano passado? O senhor continua achando isso? Continuo. Eu vou te dizer mais, cara. Aquilo lá é um desabafo de um cidadão comum que não se furtou, né, em não esquecer de quem é, porque quando a gente está aqui, do outro lado, hoje que eu sou deputado, eu poderia falar, não, veja bem, pessoal, vamos com cautela, não sei o que, nada disso. Eu sou um cidadão comum, eu nunca vou me esquecer de onde eu vim, eu nunca vou me esquecer de quando eu estava no trânsito ali, tostando no sol, bravo pra caramba, porque tinha fiscal na minha porta, boleto pra pagar, funcionário me colocando no pau. Eu nunca vou me esquecer da revolta que eu sentia e ainda sinto, e que hoje eu tenho a oportunidade para falar, inclusive para vocês e para todo mundo que tá me assistindo, tudo aquilo que todo brasileiro tá engasgado na garganta para falar. Então não me arrependo de nenhuma palavra que eu disse até hoje, nem nenhuma postagem, nem nada disso.
Mas na Assembleia Legislativa, quando o senhor chamou seus colegas de vagabundos, né, Sim. e eles ameaçaram levar o senhor para o Conselho de Ética, o senhor acabou pedindo desculpas e Sim. disse que foi mal interpretado. Afinal de contas, o senhor acha que é possível fazer política na base da ofensa? Ou o senhor costuma ofender no plenário e pedir desculpas no Conselho? Sim, na verdade são duas perguntas diferentes. A primeira é se é possível fazer política na base da ofensa. Eu acredito que não, mesmo porque, por isso mesmo que eu pedi desculpa. Em segundo lugar, você disse que eu fui mal interpretado. Em nenhum momento fui mal interpretado. Eu realmente disse ali que eles eram vagabundos e pedi desculpa porque eu me excedi. Naquele ponto específico, eu me excedi. O que não significa que não sejam muitos deles vagabundos mesmo, coisa que eu reiterei várias vezes em plenário e reitero agora ao vivo para vocês. Bom, vamos ouvir mais uma pergunta. Ela é da Fabiana Ferreira Pascoaloto, professora de Gestão Pública da FAAP. Pode soltar o vídeo, pessoal. Eu gostaria de saber do candidato Arthur Duval qual que é a proposta dele referente à transparência, ao controle das contas públicas e ao orçamento participativo. O que o cidadão do município de São Paulo pode esperar do candidato referente às políticas de controle social? Obrigado pela pergunta de novo, é uma boa pergunta de novo, vou parar com essa mania, mas vamos lá. O que acontece hoje? Infelizmente, eu acho que é de propósito que isso acontece, tá? Muitos dos nossos contratos, eles não são padronizados. Então, eu vou dar um exemplo para você. Quando você pega, por exemplo, OS de assistência social, né? O orçamento de assistência social, ele é muito baixo aqui em São Paulo, estamos falando de pouco mais de 1 bilhão por ano, e são muitas ONGs, muitas OS, muitos contratos, todos eles feitos completamente fora de padrão, né? Quando você vai, por exemplo, para o orçamento de educação, você tem o mesmo cenário, você tem menos OS cuidando de orçamentos agigantados, sem padronização ali desses contratos. Quando você vai para o transporte, mais ainda. Portanto, transparência, objetivamente, não significa o cara vir aqui e falar, não, porque eu sou honesto, pessoal, tem que ser transparente, tem que ter mais honestidade. Isso aí é balela. Nós temos que fazer algo objetivo. E o objetivo, e objetivamente a minha proposta, é padronizar qualquer tipo de contrato que nós tenhamos aqui em São Paulo. Portanto, a pulverização do orçamento é algo positivo. A terceirização para OS também é algo positivo, desde que dentro de contratos padronizados, que qualquer cidadão comum possa entrar num portal da transparência e ler e entender. Eu, por exemplo, fui sentar com meu advogado para tentar entender a prestação de contas de, sei lá, meia dúzia de OS de assistência social. Eu não consegui. É impossível, você simplesmente não consegue, né? Quando você vai tentar entender a prestação de contas do subsídio dos transportes, você não consegue, né? Então, a padronização de contratos é algo objetivo que tem de ser feito para combate à corrupção e dar mais transparência. Mas já não existe? Os contratos já não são auditados pelo Tribunal de Contas do município, as contas não são votadas pela Câmara, não existem portais de transparência, não existe a lei de acesso à informação pública. Existe, mas é muito falho, né? Hoje, por exemplo, como eu te falei, se você, em primeiro lugar, votação na Câmara, eu nem digo nada, né? Tudo que passa ali atropela. Eu quero lembrar, inclusive, que muitos me perguntam, mas e capacidade de articulação, etc. Aqui em São Paulo, veja só, o prefeito ele tem muito poder, portanto, tudo que é colocado na Câmara Municipal passa, né? Inclusive a prestação de contas. Tribunal de Contas do município, muitas vezes, né, tenta ali fazer um bom trabalho e muitas vezes não consegue. Por exemplo, até hoje eu tenho dúvidas de o porquê que se estabeleceu, por exemplo, o valor de 1,2 bi para a privatização do ANB, né, que é algo que interessa a toda a sociedade, uma vez que passou, né, na Câmara, os representantes da sociedade votaram a favor e ninguém mais levou adiante. Então você imagina isso em prestação de contas de contratos pulverizados de todas as OS de assistência social. Né? É muito difícil de você conseguir fazer isso. Então, acho que nós devemos sim ter padronização e um portal da transparência que funcione melhor. Candidato, o senhor comentou, desculpa que começou a cair o mundo aqui do lado de fora, então talvez o barulho de chuva apareça aí, imagino que para estar todo mundo nessa situação. O candidato comentou que é fisiológico, balela, dizer que é contra a corrupção, que precisa de uma ação concreta. Só que assim, acabar com a Cracolândia, a indústria da multa, a máfia dos transportes, essas expressões que você tem usado, sempre aparecem em campanhas, né? E assim, essas mesmas expressões não estão no seu plano de governo, por exemplo. Como convencer o eleitor de que você é diferente de quem faz parecer que é mais fácil discursar sobre esses temas do que colocar no papel um planejamento concreto?
melhor, por que o eleitor deve acreditar que você não é um demagogo, como dizem em relação a quem faz esse tipo de coisa? Basta pesquisar as minhas propostas e ver o que eu falo objetivamente para acabar com aquilo. Vou citar um exemplo, você citou vários, eu não vou lembrar. Se você quiser ir me lembrando, por exemplo, você diz acabar com a indústria das multas, né? Que eu chamo inclusive de máfia das multas. Eu tenho uma proposta objetiva para isso. A proposta é acabar com todos os radares de São Paulo, acabar com os radares de São Paulo e colocar lombadas eletrônicas no lugar. Ponto. Você não acha importante documentar esse tipo de coisa no seu plano de governo, então? Porque não dá. Eu acho, mas é que muitas das vezes, né, o que você coloca no seu plano de governo tem que ser cumprido ipsis literis. Portanto, eu pretendo falar aqui, porque a gente tem mais flexibilidade na hora de falar como. Então, mas qual é a vantagem da lombada em relação ao radar? Muitas, né? Por exemplo, quando você tá. A maior parte das infrações de trânsito aqui em São Paulo, quando você vê, principalmente em relação à velocidade, elas não são cometidas de forma dolosa. Não é porque o cara fala assim, eu quero correr. O cara que quer correr, muitas vezes ele sabe onde está o radar ou ele usa o Waze ali para dizer onde está. A maior parte das vezes, você vê ali uma via onde está 50 por hora, o cara passando 56, 57. O cara está distraído. A lombada eletrônica, ela é muito visível. Então, você muitas vezes está distraído, ou você é de outra cidade, não está atento ao limite de velocidade, aquela lombada eletrônica ela te dá um choque, ela inclusive mostra a velocidade que o carro anterior está passando, portanto você de fato educa, é instantâneo, na hora você, peraí, aqui o limite de velocidade é 50, eu tô a 57, deixa eu reduzir, e aí você reduz o acidente, não fazer igual o Bruno Covas faz, que ele esconde radar atrás de viaduto, não avisa quando você toma uma multa, e aí você passa 50, 60, 90 dias tomando a mesma multa, não aprende, é punido e é roubado ali pela prefeitura, a meu ver, com esses radares escondidos. Deputado, queria voltar a um tema que o senhor disse, que é uma proposta do senhor, o senhor citou aqui, em polícia municipal, né, transformar a guarda numa polícia municipal. O senhor deve saber que o artigo 144 da Constituição regulamenta a segurança pública no país e ali não estão as guardas municipais, ou seja, elas não têm poder de polícia, elas são apenas uma, aspas, polícia administrativa, né? O senhor está concorrendo à Prefeitura de São Paulo e não a um cargo na Câmara dos Deputados nem ao Senado. Então, como é que o senhor pretende transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal? Olha, o Dória tentou fazer isso também, né, e não conseguiu, mas de fato existe... O Maluf falou isso em 1992, criando a tal da ROMU, o senhor deve se lembrar. Depois, o governo do PT, aqui em São Paulo, a Marta Suplicy, também falou, mas eles ainda foram buscar no Congresso, junto com o senador Romeu Tuma, à época, a tentativa de se aprovar uma PEC para que as guardas passassem a ter poder de polícia. Enfim, isso não é uma promessa vazia, não, do senhor? Simplesmente mudar o nome e colocar ali um adesivo no carro, Polícia Municipal, e achar que isso está resolvido? Sim, exatamente o que o Dória quis fazer, né? O Dória tentou fazer isso fazendo do jeito errado, ele simplesmente mudou ali uma viatura do nada e, obviamente, a própria Polícia Militar falou, não, peraí, isso não está certo. Então, o que você tem que fazer é passar o projeto. Agora, muito me espanta, né, a gente vindo uma pergunta nesse sentido, dizendo que eu não faço parte do Legislativo. Eu não acho que eu preciso explicar aqui... Não estadual, não federal. De qualquer forma, sim, eu não preciso explicar aqui a influência que tem, né, o Poder Executivo sobre o Legislativo, né? Você pega, por exemplo, aqui no Estado, o projeto 529 do Dória acabou de passar por um voto e é um projeto claramente muito negativo. Por quê? Porque a nossa Constituição, a meu ver, comete um erro de reservar muito poder ao governador e ao prefeito, e você, de fato, ali atropela tudo, né? Mesmo porque você toma conta de muita parte do orçamento. Portanto, transformar a GCM em Polícia Municipal não é uma questão apenas retórica, além disso, também ajudar na própria visão que a população vai ter ali dos seus guardas municipais, que vão enxergá-los muito mais como policiais, mas, por exemplo, requerer as rondas ostensivas municipais e fazer com que as guardas façam essas rondas é papel de polícia, está previsto na Constituição e eles podem fazer sim. Deputado, o Celso Russomano começou a campanha com o projeto do auxílio paulistano. Ele disse que o fato dele ser próximo do Bolsonaro permitiria a criação de um auxílio emergencial aqui em São Paulo também, e que isso seria viabilizado por meio da renegociação da dívida da cidade. Logo em seguida, o prefeito passou a defender uma renda também emergencial, a partir da efetivação de um projeto do vereador Eduardo Suplicy. O senhor vai enveredar por esse caminho também, ou o senhor considera ilegítimo ou populista os seus adversários estarem fazendo isso?
Eu acho completamente populista. Qualquer tipo de renda que se prometa, você que está me ouvindo aí, você tem que ouvir o seguinte, ó, aumento de imposto, ponto final. Tá? São Paulo não tem dinheiro para construir absolutamente nada, São Paulo não tem dinheiro para dar auxílio para ninguém. Eu duvido que o Bolsonaro seja amigo de fato do Celso Russomano, e mesmo que fosse, ele teria dinheiro para entregar para a cidade fazer auxílio populista. Eu quero lembrar que a cidade, o discurso do Guilherme Boulos também vai nesse sentido. Ele diz que a prefeitura tem 17 bi de caixa, mas esquece os 15 bi de precatórios que nós temos que pagar, os 30 bi de dívidas federais, os 160 e tantos que nós temos ali de previdência, enfim. O fato é, não tem dinheiro, tá? Qualquer proposta nesse sentido, ele só soa de um jeito nos meus ouvidos, que é aumento de imposto. Portanto, sou completamente contra qualquer tipo de demagogia barata nesse sentido. Diga, Matheus. A sua expulsão do DEM no ano passado se deu num contexto em que você fazia críticas ao governo Dória, ao vice-governador, também ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e depois, em entrevista ao Estadão, você comentou que o Patriota, seu novo partido, foi corajoso ao aceitá-lo e que a sua escolha era pragmática, né? Você chegou a conversar com vários partidos, inclusive. Por que o Patriota? Né, um partido com tão pouca representação, e como você vê o conceito de fidelidade partidária? Aproveito para te perguntar se você defende candidatura. Obrigado pela pergunta de novo, vamos lá. Eu defendo sim a candidatura avulsa, acho um absurdo que a gente tenha uma democracia hoje pensada exclusivamente para a lógica político-partidária. Não me considero uma pessoa fiel partidariamente falando, porque num país onde você necessariamente tem de ser representado por um partido, a partir do momento que isso se torna compulsório, você não necessariamente está tendo ali um apoio legítimo, né? Tanto do candidato quanto do partido. Então, eu não vejo com maus olhos eu ter sido expulso do DEM e ter procurado o partido. Por que o Patriota? Na verdade, as minhas ideias, elas são muito parecidas com as ideias do Partido Novo, né? Mas discordamos ali de algumas formas de fazer política. Por exemplo, o Partido Novo me impediu em 2018 de apoiar outros candidatos em outros estados onde o Novo sequer tinha diretório para abrigar esses candidatos. Então, como eu sou muito mais um militante do que o candidato a deputado na época, em 2018, eu decidi ir pelo DEM. Fui expulso e busquei outros partidos para me candidatar. E aí aconteceu uma coisa interessante. Quando eu fui expulso do Patriota, eu fui buscar, por exemplo, o PP. Oi? Do Novo, que você disse? Ou do DEM? Do DEM. Quando eu fui expulso do DEM, eu fui buscar, por exemplo, o PP. Coincidentemente, ganharam cargos na prefeitura. Fui procurar o Podemos, coincidentemente, na mesma semana ganharam cargos. Fui procurar o Avante, fui procurar o PROS, fui procurar esses partidos e eles, coincidentemente, foram ganhando cargos nesse loteamento absurdo que o Bruno Covas faz de subprefeituras. O único partido que não se vendeu foi o Patriota. E o Adilson Barroso foi muito corajoso, porque quando eu cheguei para ele, eu falei, Adilson, é o seguinte, eu não vou querer nenhum candidato que você já tenha, eu vou entrevistar um por um e só vai passar candidato à vereança do meu partido que eu aprovar. Portanto, todos os candidatos da minha chapa, nenhum usa 1 centavo de fundo público, 1 centavo de dinheiro de imposto para fazer propaganda, e todos eles eu entrevistei pessoalmente e aprovei para estarem lá. Isso é democrático? Um candidato a vereador não tem que ter representação na base na qual ele vai buscar votos? Precisa de uma chancela de um cacique político? Não, eu acho que, na verdade, quando você, de fato, tem ali um candidato que fala, olha, aqui as exigências para você ser candidato são respeito ao dinheiro público, não usar 1 centavo de dinheiro partidário, ter uma ficha limpa, etc, é você jogar dentro da regra. Eu não vou ter dentro da minha chapa nenhum ladrão, nenhum tranqueira, nenhuma caricatura, por mais votos que essa pessoa possa ter. E digo mais, todos os outros partidos hoje abraçam esse tipo de candidatura. Deputado, engraçado, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com um discurso muito semelhante ao do senhor também, de rejeição à política, de rejeição aos partidos, de rejeição a alianças, e agora a gente vê o presidente Jair Bolsonaro aí abraçado com o Centrão. Que garantia o eleitor de São Paulo tem de que Arthur Duval eleito não vai também se abraçar com o Centrão, se abraçar com a Câmara Municipal, porque, afinal de contas, Arthur Duval vai precisar aprovar os seus projetos na Câmara e Arthur Duval vai precisar governar, e governar significa dialogar e construção de consenso. Como é que o senhor pretende fazer isso? Em nenhum momento eu neguei a política, em nenhum momento eu nego a aliança, muito pelo contrário. Se você vê ali os meus discursos desde que eu surgi na internet, se você pegar lá 2016, 1.000 inscritos no canal, eu falo que tem sim de ter diálogo e digo mais.
Essa história de que todo político é vagabundo e não trabalha é mentira. Temos muitos bons vereadores, eu digo o exemplo aqui, por exemplo, do Fernando Holliday, né? Nós temos sim de compor com essas pessoas. Agora, o que o Bolsonaro está fazendo é completamente diferente. Em nenhum momento eu neguei política, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se você não escolher, se você não fizer política, alguém vai fazer por você, né? Esse foi meu discurso desde o primeiro dia. E, de novo, digo mais, você ser combativo, você ser brigão, como muitos gostam de dizer, você defender com muito afinco tudo aquilo que você acredita, não significa não ser do diálogo, né? É só fazer uma pesquisa rápida aqui entre os deputados aqui da casa, muitos deles que realmente são vagabundos, eu exponho na cara mesmo, muitos deles que são bons, a gente conversa muitas vezes tendo diferenças, né? Então, não tem essa. A gente sabe conversar, sabe dialogar, e de novo, eu venho da iniciativa privada, cara. Na iniciativa privada, se você for muito radical, você não resolve problema nenhum, né? Na iniciativa privada, você tem que lidar com funcionário, com cliente, com fornecedor, com fiscal, com conta pública, com tudo. Então, de fato, a minha experiência na iniciativa privada me faz ser uma pessoa flexível na hora que tem que ser e dura na hora que tem que ser. Deputado, o senhor fala que a sua candidatura é a única que não utiliza recursos públicos, nem recurso do fundo partidário, mas uma reportagem da Folha de São Paulo, no dia 15 desse mês, mostrou que pelo menos 3 assessores do seu gabinete atuam na sua campanha, mesmo continuando recebendo dinheiro público, dinheiro pelo gabinete. Isso não é uma contradição em relação ao seu discurso? De jeito nenhum, isso aí é meio que um discurso Leandro Carnal, né? Se você for fila, você não pode falar da corrupção do PT. Os meus assessores que trabalham comigo aqui... Leandro Carnal, deputado, vamos conversar seriamente aqui, isso aqui é uma sabatina. Eu tô conversando bem sério, velha. Eu não acho em nenhum... O senhor está usando 3 assessores pagos com verba pública. Isso seria suficiente para o MBL destroçar um candidato? Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Eu não acho que um candidato, um assessor meu não possa ter um grupo de Facebook coordenado por ele ou no seu tempo livre em carreata comigo, de maneira nenhuma, né? Inclusive é muito curioso, né, que a própria Folha de São Paulo, ou você mesmo, Vera, que sabe ali dos outros candidatos que tem 20, 22 assessores no gabinete, não falem nada, né? Vocês querem falar do deputado mais barato da história, o que usa menos assessores, o que não usa um centavo de verba de gabinete. Então, assim, se vocês quiserem fazer uma sabatina só sobre contas públicas, a gente fica aqui mais 2 horas falando só disso, porque isso é promoção para mim, né? Eu quero lembrar aqui. Mas é que é justamente quem usa isso como discurso que tem que ser cobrado por isso, além Exatamente, basta ver os meus gastos. Eu sou o que menos gasta na história, ponto final. Eu sou o que menos contrata. Agora, sim, os meus assessores não podem estar num grupo de WhatsApp, não podem estar... Mas usar um pouquinho, tudo bem. Não, em nenhum momento eu tô falando que eu tô fazendo isso, eu não contratei ninguém para me ajudar a fazer campanha, são os mesmos assessores que estão comigo desde o começo, muito pelo contrário, durante a campanha eu demiti um, então eu tenho um assessor a menos, e eles têm toda a liberdade de estar no WhatsApp, de estar no Facebook, militando pelo que eles acreditam. Aqui não é uma ditadura, não vou bater na mesa e falar, ninguém aqui vai defender a OAB, pode fazer o que quiser, inclusive, Vera, eu deixo aqui o desafio para que vocês agora me citem um candidato que use menos recurso público do que eu. Fiquem à vontade aí. Não, mas não é esse o desafio. O senhor disse que o senhor não usa nenhum. A pergunta é nessa linha, não em relação aos outros. Mas eu não uso mesmo, Vera. Eu uso 0. Tá certo. Uso 0. Eu já falar de educação agora. Uma das discussões mais presentes a respeito do atual momento da pandemia é justamente a volta às aulas. Né, as possibilidades de ensino à distância, inclusive. Como o senhor planeja compensar a discrepância que existe entre ensino público e ensino particular no pós-pandemia em São Paulo? Obrigado pela pergunta de novo. Eu vou tentar ser rápido, porque parece que a gente está chegando no final. Eu tenho um programa aqui chamado Escola 360. É a escola aberta 360 dias por ano, portanto, aberta aos finais de semana e nas férias, oferecendo merenda e oferecendo almoço para essas crianças gastarem energia dentro da escola e não fora dela, no baile funk ou no pancadão. Dentro dessa Escola 360, a gente vai ter aulas de reforço, atividades esportivas e aulas extracurriculares que irritaram muita gente quando eu disse, por exemplo, que a gente vai trazer o programa para São Paulo chamado Jovem Capitalista. E o jovem da periferia vai aprender a ganhar dinheiro, sim. Ele vai aprender a competir de igual para igual com o filho do estudante ali, com o filho com o cara que estuda no Santa Cruz, na hora de falar de educação financeira, economia e direito. Então, o único jeito de compensar isso é abrindo a escola, utilizando os equipamentos públicos que nós já temos a nível municipal, para que a educação seja de fato pulverizada nos jovens da periferia. Pretende construir novas escolas no modelo dos céus, ou isso não está na sua... Não, eu acho que a prefeitura não tem de construir nada, eu entendo que nós não temos orçamento para isso e nem necessidade, nós temos de aproveitar melhor os equipamentos que já temos.
Tá certo. Só voltando à questão dos assessores, lembrando, o Renato Batista, que é presidente do Patriota aqui em São Paulo, membro do MBL, está lotado na liderança do partido na Assembleia, participou de reuniões da candidatura, então não é só mandar o WhatsApp, foi por isso a pergunta, deputado. Você mesmo disse, Vera, ele é presidente do Patriota. Mas ele está lotado na liderança. Faz o seguinte, então, Vera, me denuncia no MP e vê se tem alguma ilegalidade nisso. Não, isso não é minha função, deputado, acho que seus adversários... Tá bom, então qualquer um que estiver assistindo pode fazer isso, por favor, eu fico lisonjeado em responder essas denúncias sem base. Então, tá certo, com isso a gente encerra a nossa entrevista, 1 hora cravadas aqui, eu agradeço ao deputado Arthur Duval, candidato pelo Patriota, Prefeitura de São Paulo, agradeço aos meus colegas Marcelo Godoy e Matheus Lara, e amanhã as sabatinas do Estadão voltam à entrevista mediada pela Iliane Cantanhede com o Felipe Sabará, candidato do Partido Novo. Elas vão até o dia 4, sempre nesse horário, 2h30. Obrigada a todos e até a próxima. Muito obrigado.